Agora sim, a gente vai começar a história aqui com spoilers, tá? Fala, gente, tudo já com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno, aqui do Dark Estante, e hoje eu vou fazer aqui um vídeo para falar um pouquinho desse livro aqui, ó, Casamento Perfeito, né? Eu não vou lembrar aqui tintim por tintim, né? Assim, detalhe a detalhe do livro, mas vou dando um pequeno resumo do que é a história, né? O Adam, ele é o escritor, né? Ele não é um escritor ali muito bem sucedido, né? A Sarah é advogada, extremamente bem sucedida, uma carreira ali invejável, né? Ali pelos colegas de trabalho. E eles estão ali juntos há quase 10 anos, né? Ou melhor, estavam fazendo 10 anos de casados. E eles já viviam ali uma certa monotonia, um certo momento ali que a relação já estava esfriando um pouco, muito mais pelo ponto de vista da Sarah com o Adam do que o contrário, né? O Adam sempre buscando, né, a Sarah, né, ali para reavivar sempre ali a relação, e a Sarah ali sempre muito dedicada ao trabalho, né, em manter o posto, né, ela rapidamente ela foi sempre crescendo ali de posições, né, ela entrou ali como uma funcionária, ganhou certa credibilidade e prestígio na empresa dela. Ela é sócia junto com outra pessoa da advocacia, né. Existe a figura do Bob, né, que é uma pessoa que está de olho no cargo dela, né, então acho que é muito dessa cobrança dela ser tão perfeitinha assim, né, não deixar rastros, né, que venha a colocar o prestígio, a credibilidade profissional dela, né, em risco, né, além dela amar trabalho, né, ela é workaholic, né, ela ama trabalhar, ela ama o que faz, né, e ela também tem uma secretária chamada Anne, né. A Anne, ela se espelha muito na Sarah, né? Ela se veste de um modo assim, com roupa de tubinho, cabelo sempre num coque bem penteado, muito bem preso, os fios de cabelo sempre bem alinhados, né? E com roupas de grife, né? A assistente dela, né? Não, tem um estilo assim parecido com o dela, né? Se espelha muito nela, mas não consegue. A Sarah e o Adam estavam completando aí esses 10 anos de casamento, né? A Sarah vai e presenteia o Adam com um relógio, né? Atrás do relógio tinha uma enumeração, né? Justamente contando horas, minutos e segundos, né? Dos 10 anos em que eles estão juntos. O Adam acha aquilo ali extremamente romântico, ele não comprou nada para ela, né? E aí, enfim, ele enche ela de beijos, de carinhos, né? Enfim, tenta até umas coisas mais calientes ali no momento, né? Mas, assim, são poucos os momentos que esse momento mais hot, né, do casal é descrito. O Adam sempre tá ali tentando chamar a Sarah, né, pô, Sarah, venha mais cedo, vamos se aproveitar, vamos se curtir, vamos estar junto. E a Sarah sempre dando revés, né, porque sempre tem ali algo no trabalho ali que ela tá importante, dedicada ali, né. A história inicialmente se passa nesse apartamento, mas a Sarah e o Adam têm uma casa de lago, né? Como é descrito assim num bosque, né? É uma casa assim super chique, bonita, com muitos quartos, né? Quando o casal comprou, né, essa casa no lago, foi muito uma ideia do Adam, né? Dizendo assim, pô, então a Sarah quer dar um passo assim importante na nossa vida, ela tá pensando em família, são muitos quartos, mas assim, rapidamente a Sarah, ela transformou essa casa, né? Um quarto o escritório do Adam, o outro quarto é o escritório dela, o outro quarto é uma academia e o quarto e último quarto é um quarto de visitas, né? O quarto falando. O Adam cai a ficha, né? Que de fato ela tá fazendo ali a casa de lago, né? Um anexo ali, né? De trabalho, onde deveria ser um momento ali de realmente de você se desconectar do trabalho, de você viver, né? Ali em casal, né? O casamento, né? Conectado ali com a natureza, né? Enfim, com a vista deslumbrante, né? Como é descrito ali pro lago, né? E pro bosque. E dado o momento, né? O Adam, ele vai até essa casa, né? Para enfim, esperar a Sarah. Ele quer fazer ali um momento importante, um momento a dois ali com a Sarah, né? A Sarah promete que vai fazer o possível para chegar e não chega, né? Ela faz isso várias vezes, assim, durante os 10 anos, né? De dar muito bolo, né? No Adam nesse sentido. Bom, o Adam, ele já escreveu alguns livros no passado, né, que já deram super certo, né, e aí essa pessoa que o Adam trabalha, né, fica cobrando que ele, cara, você tem que entregar o resto dessa história, vamos pegar o primeiro que deu certo, vamos fazer uma sequência, né, e o Adam ali sempre muito desmotivado, né, com esse projeto,
tendo em vista que ele percebe que não está conseguindo aquele mesmo sucesso, ele almeja o sucesso, né? Mas ele entende ali que ele não está conseguindo dar ritmo à história, né? Avançando aí um pouquinho mais da história, né? O Adam, ele fica ali aguardando, né, a Sarah, né, dar algum tipo de devolutiva, né, se ela vai conseguir chegar ou não, né, na casa do lago, né. Enfim, a Sarah vai e manda uma mensagem pro Adam, dizendo que não vai conseguir comparecer, porque, enfim, ela tinha bastante trabalho nesse dia, mesmo sendo um aniversário de 10 anos, ela disse que não vai chegar, né. Então, Adam fica ali extremamente decepcionado, enfim. Ele vai, pega ali um drink ali de uísque, começa a beber, e depois de certas horas ali, magicamente, aparece ali uma figura feminina batendo na porta dele, né? Shakira, Shakira, eres tu? Que é a Kelly, né? Já é um caso assim antigo dele ali, de pouco mais de um ano, né? De envolvimento, de relacionamento. Depois eu conto aqui como foi que eles se conheceram. Mas a Kelly entra pra fazer companhia ali. A coisa vai. Eles vão conversando, eles tomam um drink ou outro, né? A coisa vai se esquentando, né? E de fato eles terminam passando ali aquela noite juntos, né? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aí o Adam refletindo, né, sobre tudo, né? Ele entende que talvez a Sarah não seja a mulher do destino dele, né? Talvez. Passada, Mona. E aí, enfim, eles bebem, tem um momento ali de intimidade, um momento bem hot, assim, né, de selvagem, assim, acontece tudo por cima, por baixo, por trás, enfim, como é descrito no livro. Que demais. Ai, que delícia. E aí os dois, ambos, caem em sono, né? Quando o Adam acorda, né, a Kelly ainda tá ao seu lado dormindo, descansando, né? Ele observa o celular da Kelly ali acendendo como se fosse algumas mensagens, né? Ele não tinha o hábito de olhar, né, mensagem da Kelly, né? Ele pega ali para ver o que é que tá acontecendo e ele começa a observar, né, várias mensagens, de um número desconhecido dizendo assim: pô, me atende, Kelly, o que foi que houve? Você não tá me respondendo, me responda agora. Então, assim, mensagens assim muito intimidadoras ali, né, pedindo posição, né? E alguém do outro lado da linha, né, já desconfiava que Kelly estava fazendo alguma coisa errada, né? E entre o Adam e a Kelly, né, eles não trocavam ali detalhes, né, seja para falar da Sarah ou a Kelly para falar do marido dela, né? Ambos eram casados e aquilo ali era, de certo modo, conveniente ali para ambos, né? Então a pauta ali não se girava em torno dos cônjuges, né? Ele começa a vislumbrar um futuro junto com a Kelly, né? Então ele pega um pedaço de papel, ele começa a deixar um bilhete, algo do tipo, dizendo assim, ó, não passe das 9, vai vir a camareira aqui arrumar, saia antes, amo muito você, quero ir embora com você, construir família junto com você, né? E aí ele vai e dobra, deixa isso próximo ali da Kelly, e ele sai da casa do lago, né? E volta para o apartamento onde ele vive com a Sarah, né? A distância ali é pouco mais de 1 hora. Ele sai de madrugada mesmo ali, por volta ali de meia-noite, 1 da manhã. Ele chega até a residência dele, né, no apartamento, né, na cidade, por volta das 2 da manhã. E esses horários são importantes que vão estar descritos daqui para frente, né? A trama passa assim, correndo um pouco mais assim, né? A Kelly, ela amanhece morta, né? É descoberta morta. O Adam, ele é surpreendido pela polícia chegando até a casa dele, né? Porque tinha o DNA dele espalhado em todo lado, né? Então, eles descobrem que a casa é de propriedade dele, da Sarah, né? Vai até a casa da Sarah, do Adam, né? Encontra com o Adam lá, o Sarah já estava trabalhando. Ele é levado ali à delegacia a princípio para ser ouvido, né? Ele não estava sendo preso, ele estava querendo ser ouvido, né? Chega a figura do xerife Steven, né? E do subxerife Hudson, né? O subxerife Hudson já é uma coisa que mais à frente é adiantada, né? Não nesse primeiro momento, mas ele é o marido, né, da Kelly, né? Então ele é o chifrudo do Adam, né? Ele, quando encontra com o Adam, dá uma porrada assim muito forte, desconfigura ali a cara dele. E toda essa história, né, chega ao conhecimento da Sarah no trabalho, né, até que a Sarah sai do trabalho, vai direto para a delegacia para entender com o xerife, né, o que é que está acontecendo para ela agir, né.
E aí a Sarah tem dois caminhos, né? Ou ela vestir a camisa de esposa chifruda, ou de vestir a camisa de advogada e defender o marido, né? Então a Sarah, na narrativa, ela veste a camisa de profissional, né? De advogada, mesmo ela sendo a chifruda da história, ela vai defender o marido, né? A justiça. Ela conhece lá o xerife Steve, né? O Hudson, né? Se depara com o Adam ali golpeado, né? Em dado momento ali da violência também, a porta se abre rapidamente e atinge ali o rosto da Sarah, que ela também se corta. A lo que yo vine fue a esto. O Adam, ele passa a ser investigado, né? Ele fica ali, a princípio, detido. Assim, vou pular bastante detalhe, né? Porque vai chegar a questão de... É uma fotografia que é descoberta na casa, né? Sim, eu ia pular um detalhe importante, né? A Sarah, ela junto com o xerife, né? O xerife estava ali no momento de reeleição, né? Para poder estar na titularidade ali da delegacia, né? E nos Estados Unidos é diferente do que aqui no Brasil, né? Que lá é por eleição. Então, ele queria ter uma imagem muito positiva dele para que ele fosse reeleito e continuasse ali, né? Como o xerife ali do apartamento, né? E todo esse escândalo, né, que foi armado, né, seria muito ruim para esse processo de reeleição do xerife, né? E aí até que a Sarah vai e faz um acordo com ele do seguinte: eu digo, eu não entro e faço nenhum tipo de denúncia contra você do que aconteceu aqui com o seu subxerife aqui golpeando aqui o meu cliente e a mim, né, que eu também, ela ficou ferida, né? E ele teria um trato com ela, né? Ele teria que levar ela à cena de crime, né, à casa de Lago, né, para que ela pudesse ver as evidências, né? A princípio o xerife não concorda muito, mas tendo em vista aí essa chantagem que a Sarah criou, né, ele vai e concorda, né? Em alguns momentos a gente vai vendo ali que o xerife Steve, ele tem uma quedinha ali pela Sarah, né? Tem um momento ali de botar a mão atrás das costas, um momento ali de um olhar assim mais maldoso. Isso assim é durante toda a narrativa, né? A gente vai vendo assim momentos bem sutis, né? E já no fim ali da narrativa, a Sarah começa a perceber aquilo ali e ela começa a não curtir muito. A Sarah vai junto com o xerife Steve, né? Eles descobrem lá que uma parte de um móvel lá tem um móvel que o Adam trabalhava com computador, né? Existia um compartimento secreto que quando ele abriu tinha uma fotografia do Adam com a Kelly, num momento assim como se eles estivessem abraçados ali dentro do lago, né? Só com roupas íntimas, né? Que demais! Ai, que delícia! E no verso existia uma mensagem assim, tipo, ou vocês acabam com isso, ou eu vou acabar, né? Então ficou uma frase ali muito ambígua no sentido de como que vai acabar, né? Como que vai acabar isso? É matando, é dedurando pra Sarah, né? Então fica essa ambiguidade no ar, né? Nesse momento que tá a Sarah e o Steve, né, dentro da casa de Lago, né, também chega o xerife Hudson, né, ali que é o marido, né, da Kelly, né, muito para acompanhar ali o movimento, né. O Hudson acha aquilo ali tudo muito estranho, ali do Steve com a Sarah dentro no local de evidência. Nunca vi um advogado de defesa ter acesso assim à cena do crime aqui que está isolado, enfim, foi uma coisa assim estranha, mas que depois o Hudson, ele entende ali que foi uma troca ali de acordos, né, para que em função também do que ele complicou, né, a vida do xerife, né. E aí durante a trama, né, vai entrando outros personagens. Chega a Eleanor, tá, que é a mãe do Adam, né. Ela foi feita aqui para ser totalmente desprezível, né, na história, como eu já comentei, né. Ela tem essa carga de sempre criticar o trabalho da Sarah, né? Ela não vê a Sarah como a protagonista ali do casamento, protagonista no sentido de ser a provedora, né? Então a renda vem por ela, né? As coisas que resolve, né? Todo o ritmo da família é ditado pela Sarah, né? E não pelo Adam, né? O Adam, ele tem essa imagem assim do mimado, né? Sustentado pela Sarah e pela mãe, né? De ser o escritor ali que teve um sucesso e só vem fracassando e vem torrando o dinheiro da Sarah, né? Então ele é descrito dessa forma. E a Eleanor vem muito para dar mais mimo ainda ao filho, dar mais razão ao filho, né? Em dado momento, e cobrar da Sarah uma posição, né? Ela não vê a Sarah como a melhor representante, né? A melhor advogada para
pro Adam, né, no caso. Ela até cogita várias vezes durante o livro, né, eu tenho que contratar outro advogado, porque você não está dando conta, você não é boa o suficiente, né, e aí toda a curadoria de advogados sempre diz assim, ó, a melhor advogada para esse caso é a Sarah, e aí pintam a Sarah aí como a perfeita de toda a história, né, isso é só uma crítica minha, tá. O Adam está na advogada assim, a melhor mão possível é a Sarah, né, então aparece a figura também ali do Bob, né, que em dado momento quer só uma oportunidade para roubar o lugar da Sarah, né. A Annie, que vai estar sempre ouvindo confidências ali, né, da Sarah, né. Tem um momento que as duas saem juntas, bebem, né. A Sarah, né, e a Annie tem esse momento mais íntimo ali de confiança, de trocas, né. Não é só trabalho. De fato ali elas têm uma relação de amizade, né, fora de trabalho. Idas e vindas, assim, provas vão surgindo, né. Chega também a figura de uma... Eu tô pulando muitas páginas, tá? Porque se eu for entrar no detalhe, esse vídeo vai ter 10 horas aqui de história. Mas assim, entra outros personagens também, como eu não vou lembrar aqui o nome da personagem, fugiu. Ela chega também como se apresentando como jornalista, né? Então ela vem ali para colher informações ali do Adam, tenta colher ali uma exclusividade, né? Do caso que está acontecendo, o caso ganha notoriedade, né? Pela fama que a Sarah tem, né, pela Sarah ter assumido e pela Sarah ser a chifruda, né, então aquilo ganha uma certa notoriedade nacional, né, a ponto de vários jornalistas estarem assediando a Sarah e o escritório dela, né, o que é bom para o escritório, a visibilidade, o brand, né, que está acontecendo, né, ela tem um brand muito forte no nome dela, né, só que o chefe da Sarah não vê isso com bons olhos, tá. Em dado momento ela vê que ela assumiu um caso que não está trazendo em nada receita para o escritório, né? É algo muito pessoal ali, um ponto de vista pessoal que não está trazendo nenhum tipo de rentabilidade, só a visibilidade não é o suficiente, né? E aí uma conversa muito dura do chefe dela, né? Diz o seguinte, enquanto você estiver envolvida diretamente com esse caso, você não vai ter as participações do lucro da empresa, né? Então ela começa a meio que trabalhar de graça alguns dias para poder ela concluir o que de fato tem que concluir. Então assim, ela sente uma pressa em resolver, a polícia tem uma pressa em resolver aquilo ali, porque entende que não é bom também esse caso ficar muito tempo, então todo mundo começa a perceber que tipo, temos que incriminar o Adam, né, o quanto antes, ou temos que salvar o Adam o quanto antes, né. O Adam, ele começa a ter esse contato com a jornalista, né, muito porque ele começa a ter uma prisão domiciliar, né? Colocam o equipamento na perna dele, ele não pode sair ali da casa de Lago, né? Ele teve um julgamento ali em primeira instância, onde todo mundo achou que ele seria preso de imediato, mas ele, junto com a Sarah, né? A Sarah consegue uma prisão domiciliar, né? Até ter um segundo julgamento. E aí o Adam não pode sair dentro de um perímetro ali dentro da casa do Lago, né? E aí chega essa jornalista, né? Até a casa do Lago, conhece o Adam, pede uma exclusividade ali de uma entrevista, né? E o Adam diz assim, ó, até te dou uma entrevista exclusiva, mas você vai ter que me ajudar. Então ele começa a querer investigar a história da Kelly. E aí a Kelly, a gente vai conhecendo um pouquinho mais dela, né? O nome dela não é Kelly, é um outro nome que foi dito no livro, não vou lembrar aqui de cabeça, né? Mas que lá na frente vai ter um plotzinho menor, mas a gente descobre que o Greg, ele é o irmão do Bob, esse que trabalha com a Geneva, tô ficando doido. O Bob, esse que trabalha com a Sarah no escritório, né, que quer roubar o lugar da Sarah, né, que só quer uma oportunidade. Então, decora essa informação. E aí, enfim, eles começam a tentar linkar o porquê que a Kelly se separou. O marido anterior dela foi assassinado também com facadas, né. Ele quer linkar a morte do ex-marido da Kelly com a Kelly, né? Ambos foram facadas. A Kelly foi morta com 37 facadas. Meu Deus! Jesus! No dia seguinte não tinha nenhuma evidência do crime que aconteceu, ela somente estava enrolada, o Adam pensou que ela estava dormindo, etc. A coisa ela vai se enveredando para a gente ter o grande clímax, né, do julgamento, né? E aí, enfim, os pontos para o Adam são menos favoráveis, né? A Sarah começa a perder a batalha, né? E é dito, né, dentro da investigação que a Kelly ela foi abusada, né? E foram encontrados
3 DNAs diferentes. Um deles era o do Adam, né? Que já tinha sido comprovado, já havia feito a coleta. A Kelly tinha uma segunda, que era o do subxerife Hughes, o marido, né? Que come a mulher, né? Nada de estranho até então. E havia um terceiro DNA que só nas últimas páginas que a gente vai descobrir quem é esse terceiro DNA. Então, até o momento desse julgamento, né? Entre o certo e o duvidoso, né? Pelo certo, né? Que o mais provável seria o Adam, né? Que tivesse cometido todo o crime, né? Então, o caso ele vai se enveredando para que dê deferimento para o Adam ser o culpado, né? E aí, enfim, a Sarah, o fato dela ser a esposa, tá julgando, isso também, de certo modo, não pega tão bem no júri, né? Mas ela tá ali muito mais como advogada do que como a esposa, né? E ela entende que se não fosse ela julgando ali, talvez não teriam ido tão longe. E aí vem um grande plot, assim. O plot é que o Adam, ele é sentenciado 11 anos de prisão, né? E depois julgado para morte, né? Acontece o julgamento, a gente só vê as defesas ali da Sarah, né? Que não vão ser suficientes. O livro dá uma quebra assim violenta, que a gente fica assim, oi? A gente volta a página. Será que eu perdi algum detalhe nesse entrelinha? Não, de fato é uma quebra mesmo assim, bem abrupta, né? O Adam, ele é condenado ali por 11 anos, né? Toda aquela motivação da Sarah, né? Ela vai se esvaindo, né? A Sarah vai visitar o Adam com menos frequência à medida que o tempo vai passando. E aquilo ali, o Adam, ele vai ficando muito modificado pela rotina da cadeia, né? Então era um Adam no começo da história, e o Adam ele vai ficando mais enrijecido ali de relação, de sentimento, enfim. Mesmo assim, passando esses 11 anos, né, o Adam sempre pensou todos os dias na Sarah, né, é descrito isso, né, os momentos que a Sarah não foi até a prisão, ele sempre tinha ela em pensamentos, né, até que chega o último dia em que a Sarah vai visitar o Adam, porque o Adam ele foi condenado à morte química, né, então seria aplicado lá um veneno, né, uma substância que ele teria uma morte ali dolorosa, né, em um breve momento ali, e a partir dessa para melhor, né. Antes disso acontecer, no dia, né, o Adam já sabia que tudo estava perdido, né, com a chegada da Sarah. A Sarah sempre é muito descrita, toda a narrativa, né, sempre com essa roupa tubinho, roupa bem formal, cabelo no coque, né. 11 anos se passa, né, ela está agora modificada, ela está loura, ela está com os cabelos soltos dessa vez, né, e ainda o mesmo estilo de se vestir, né. Ela descreve, inclusive, que ela vai casar no dia seguinte à morte do Adam. Vejam como ela está sendo tratada aqui, o quanto que foi a minha raiva, a minha repugnância. Eu, de verdade, assim, eu tive vontade de fechar e dizer assim, eu vou abandonar essa leitura aqui, ó. No finalzinho aqui, faltando, sei lá, 30 páginas para terminar, eu já tava assim, ó. Voltando. Ela foi visitar o Adam, faltando um dia para se casar novamente. Não contou isso nada pro Adam, né? Ficou iludindo ele com esperanças, né? Até o último segundo, dando algum tipo de esperança, né? Eu não acredito, eu tô em pânico. E aí quando chegou lá para conversar, né? Ela tinha muito essa questão do timing. E aí lembra aquele relógio que ela deu com a enumeração, com a contagem de 10 anos e tal. Ela começa a fazer toda a relação com aquela contagem do relógio, que tudo isso foi planejado, né? A Sarah queria mesmo que o Adam fosse preso, tá? Não tinha santinha nenhuma aqui, não tinha esse papel de salvadora da pátria, não. Ela foi como esposa mesmo, querendo se vingar. A motivação descrita, né? Então foi vingança, né? Ela quem mata a Kelly, é a Sarah quem dá 37 facadas, tá certo? No corpo da Kelly, que cria evidências para incriminar o Adam. Ela não fez isso sozinha, ela fez isso junto com o Bob. O Bob, em dado momento, antes mesmo de acontecer esse crime, chega na sala da Sarah, né, com um envelope com várias fotos mostrando que o Adam estava se envolvendo com a Kelly. A princípio não era para lascar a Kelly, né, ele só estava estudando, né, a vida da Kelly, porque a Kelly tirou a vida do irmão dele, né. E aí,
por coincidência, né, era a pessoa a que ele estava se relacionando, era o marido da Sarah, né, e aí ele chega com essa intenção assim, de derrubar a Sarah, de fazer a Sarah pedir alguns dias, enfim, ele crescer, ganhar terreno e tomar o lugar da Sarah, né. Só que a Sarah ela é muito fria, muito calculista, ela olha aquilo ali, não é a reação que o Bob espera que ela tivesse, né? Ela olha aquelas fotos, analisa, guarda novamente, diz assim, ó, o que você quer eu também quero, você quer vingança pelo seu irmão, eu quero vingança aqui pelo meu marido. E aí vem a proposta, né? De matar a Kelly, incriminar o Adam, e os dois estão vingados, né? Só que nesse último momento ali com o Adam, né? É dado um tempo de 10 minutos, a cada 1 minuto que passa, a Sarah pega a mão do Adam, começa a apertar ali, mas não é consolo, não é nada positivo, é time, ela tá contando esse tempo, e ela é tão boa, tão assim não falei palavrão, perdão, já escapuliu. Ela é tão incrível, né, assim, no julgamento, porque diz ela que tem time, ela tem que falar as coisas, tem que dar tempo do júri assimilar aquela informação, então existem pausas estratégicas. Não sou advogado, tá? Nunca também vi um júri, mas ele descreve que, tipo, tem que ter essas pausas, tem que ter esse ritmo, tem que ter time, né, como ela coloca, né, e nessa reta final, ela começa a ter esse time segurando, né. O Adam pensa que aquilo ali é correspondendo, amor, carinho, enfim, né? Diz assim, pô, ela tá se despedindo, ela tá se abrindo para mim, né? Finalmente, né? Que em momento algum, nesse tempo todinho, a Sarah diz perdoar o Adam, né? Sempre trata o Adam ali, né? Como cliente, nunca como esposo mais, né? Não tô justificando, mas eu acho que em algum momento poderia ter tido esse momento humano do casal conversar sobre o que aconteceu. Era um desejo do Adam, né? A Sarah nunca se prontificou em voltar a ser a esposa para poder entender, né? E aí começam nesses 1 minuto ali, que estão sendo contados, algumas perguntas ali. Enfim, passa-se o tempo, né? A Sarah meio que solta ali, dizendo assim que, tipo, no último segundo, assim, eu sei que não foi você quem matou, e abre um sorriso, né? Tchau, seus merda! E aí esse sorriso começa a dar muitos estalos assim na cabeça do Adam, né? O Adam começa a pensar em tudo que viveu, tudo a história dele junto, né? Desde o dia que conheceu a Sarah, né? Desde o dia do julgamento, das provas, evidências, da defesa do júri e tudo mais. Isso tudo começa a consumir a mente dele, né? E aí ele vai para uma outra sala, conduzido pelo policial, deita na maca, os policiais amarram ele, né? E aí aplicam a substância, né? Para ele morrer, né? Do outro lado existia uma tela, né? Que existiam algumas testemunhas assistindo aquilo ali, né? A Sarah, por ter sido sua advogada, era obrigada a estar ali, né? Acompanhando, né? Estava a Eleanor, né? A mãe do Adam, né? Que é extremamente desagradável. A Sarah chega lá junto, senta, começa a soltar ali umas coisas ali, umas frasezinhas assim que pra gente que conhece agora a história, né? A gente entende que houve uma malícia, né? Mas para Eleanor, aquilo ali foi uma frase ali solta, que não foi entendida com o contexto como nós entendemos, né? Então, Insuportável, tá me ouvindo? é muito frio esse final da Sarah, né? Muito calculista. O Adam começa a se debater, enfim, vai se esvaindo, perdendo a vida, né? Morre. Enfim, é descrito que a Sarah tem um final assim feliz que ela queria, né? Então tudo que ela queria conseguir, foi dito que casado, fica implícito que ela casou, né? Mas não deixa de ser esse peso, né? De gastar o dinheiro dela, né? Eu sei que eu pulei muitas partes aqui que são importantes do livro, mas cara, ia dar um vídeo aqui muito longo, de verdade. Mas em essência o livro é isso. Ela é bem envolvente, tanto que eu fui falando aqui também, me empolguei aqui em alguma cena ou outra, assim, porque são momentos, assim, bem chaves. E aí, a questão, acho que é o divertido do livro, né, ele começa a comentar, né, o que é um casamento perfeito, né, a gente termina a leitura, né, diz assim, pô, será que o casamento deles, de certo modo, não era perfeito, né, tipo, não existe casamento perfeito, né, vai ter o dia que um vai querer uma coisinha mais hot, o outro não vai querer, vai ter o dia que um vai querer sair junto, vai ter um momento bom, ambos juntos, né? E outros dias assim que o trabalho vai consumir. Isso é a vida real, né? Essa questão de casamento perfeito é relativo, né? Então acho que deixa margem para esse tipo de reflexão. Outro ponto assim que acho que é válido aqui, né? A gente tem uma imagem, né, de certas pessoas, né, que
Em suma, a gente até que ponto conhece o próximo, né? Até que ponto a gente conhecia a Sarah, né? Eu acho que muito da minha chateação, né? Porque eu tinha um ideal de personagem, né? Que eu tava ali vibrando, defendendo ali. Pô, ela é toda protagonista, ela é toda perfeitinha. Tudo bem, perfeitinha, né? Mas tá aqui fazendo o máximo, o melhor pra conquistar ali, resolver primeiro o problema para depois resolver a vida pessoal dela, né? Eu tinha essa expectativa, tá? E de longe não era a expectativa da autora nem da personagem, né? Casamento é isso, né? A vida, né? Quebra de expectativas, né? Seja com parceiro, seja com as pessoas, né? Cada um vai ter ali seus segredinhos, né? Que em dado momento a gente vai conhecendo e a gente vai mudando a visão e a percepção, tá? Dessas pessoas. Já no final do livro, né? Ele fala muito a questão também de justiça, tá? Então, será que foi justo o final? Será que não foi? E justiça, ele tem muito, ela começa a resgatar muita imagem da justiça, né? Que de um lado ela tem a espada e do outro lado tem a balança, né? A balança que está ali para fazer realmente a justiça, né? Dos fatos, né? E a espada que está representando ali a execução ali da decisão que é tomada, né? Da pena, né? E quando a gente fala aqui de vidas terrenas, né, de pessoas, né, a justiça, a verdade, né, é muito aquilo da narrativa que está sendo posta, né? Então, da forma que foi posta, né, ali a narrativa, né, a justiça aconteceu, né? Então, é um outro ponto de vista, né, que por exemplo, a gente tinha mais informações, para a gente não foi justiça o que houve, né? Mas para aquele momento ali, né, as pessoas que estavam ali em volta, né, a justiça ela foi feita com os dados e as informações que estavam ali disponíveis, né, para os atores, né? E é assim que a gente termina o nosso livro aqui, Casamento Perfeito, da Jennifer Rose, edição da Dark Side. Me conta aqui nos comentários se você já leu, se você curtiu essa história, se você ouviu com spoilers e quer ler, né? Quero ouvir aqui um pouquinho da opinião de vocês também, se vocês concordam, discordam aqui dos pontos, né? Tem coisas aqui que são muito minhas opiniões, tá? Não é a opinião do grande público ou de alguém que está comentando por aí no YouTube, né? Eu procurei não ver críticas de ninguém sobre isso para poder ter a minha impressão, né? Depois eu vou até caçar como foi que outras pessoas acharam, né, desse livro, mas eu gostei do livro. Se tem na sequência aqui, que eu sei que vai ter, existe a sequência, né? Só não existe em português ainda, até o momento, né? Mas chegando aqui no Brasil, tem em português, eu vou querer ver aqui a Sarah se ferrando. Eu quero que ela se lasque. E é isso, se você chegou até aqui, vou pedir um último favor aqui para vocês, que para mim é super importante. Deixa teu like aqui no vídeo, deixa um comentário, te inscreve aqui no canal, que só com essas 3 ações assim você está me ajudando muito. Isso aqui já tá famosinho, tá? No TikTok, muita gente tá indicando. É da Dark Side. Eu sei que eu tô chovendo no molhado com esse livro, mas curti, gostei. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser outro plot? Poderia, mas curti. Beijo.